Shalom, queridos! Um feliz 2022 para vocês. Que esse ano seja um ano cheio das bênçãos e do favor sobre a vida da sua família, sobre a sua vida. Tem uma música do PC Baruch, de alguns anos atrás, não é uma música nova, que ela diz o seguinte: se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, nessa primeira semana desse ano maravilhoso e abençoado que o Senhor está nos dando. Quando o ano de 2020 estava acabando, não foram poucas as pessoas que eu encontrava falando: poxa, esse ano foi tão difícil, foi tão duro, ainda bem que tudo está acabando e que 2021 está começando. Será que mudar de ano vira uma chave especial que muda todo o cenário que a gente está vivendo para um cenário diferente? Ou se realmente, como essa música do PC Baruch fala, ano novo, vida nova, mas se eu não for diferente, se eu não fizer diferente, tudo vai continuar igual. E agora, chegando no final de 2021, para início de 2022, eu escutei as mesmas frases. Que ano difícil. Ainda bem que 2021 está acabando, porque eu quero viver um ano novo, uma vida nova. Mas, querido, sinto em te dizer, se você fizer tudo o que você fez em 2021, você vai ter os mesmos resultados no final de 2022. Se você quer ter um ano novo, com uma vida nova, tenha atitudes novas. Mude aqueles conceitos errados antigos, aquelas práticas que de repente estão dando a você um resultado que você não gostaria. Você já sabe qual é o resultado. Então, mude a prática, mude a forma como você está fazendo, mude o que você está fazendo, para que esse ano de 2022 realmente seja um ano novo, com coisas novas. Senhor tem tantas coisas preparadas para nós. A Bíblia fala que Ele tem tesouros escondidos, dar-te-ei tesouros escondidos. Ele tem coisas maravilhosas para nós, seus filhos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deuteronômio, né, tem diversos versículos. Na verdade, a lei, né, os livros da lei são recheados desses versículos, que colocam um se na frente. Se atentamente ouvires a minha voz, se obedecerdes os meus estatutos, se. E aí ele coloca a condição para quê? Para tantas bênçãos, tanta colheita, tantos tesouros, tanto o favor do Senhor que já está separado, reservado, decretado pelo Senhor na sua palavra para cada um de nós. Então nós precisamos destravar isso. Nós precisamos virar essa chave. E como a gente faz isso? Obedecendo. E eu queria refletir com você sobre um texto da palavra, mas trazendo uma luz diferente ao que ele, de repente, significa na sua vida. É sobre o grão de mostarda. Lá em Mateus 17, Jesus fala para os discípulos, Mateus 17, se você quiser conferir lá, versículo 20, Jesus fala para os seus discípulos, depois que eles tentam expulsar o demônio de um menino que uma das versões chama de lunático, né? É um endemoniado. E o menino, ele deu muito trabalho para que os discípulos chegassem ali e tentassem expulsar aquele demônio, e eles não conseguiram, e eles ficaram chateados com isso, e o pai volta para Jesus e fala assim: olha, Jesus, seus discípulos já tentaram, não conseguiram expulsar, não conseguiram curar o meu filho. E aí Jesus expulsa e vira para os discípulos, e nesse versículo 20 ele fala: se vocês tiverem uma fé como o grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte: saia daqui e vá para ali, e ele vai mudar de lugar.
E aí a gente fica pensando, por que Jesus utilizou essa referência, né, do grão de mostarda? A gente sempre pensa assim, é porque o grão de mostarda é pequenininho e ele dá uma árvore, né, frondosa, tanto que lá na frente, em outro lugar, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, né, que é uma das pequenas sementes, mas que depois que germina, brota, ele fica frondoso e até passarinhos, né, constroem ninhos em seus ramos, em seus galhos. Então é uma árvore que fica mais alta, porque passarinho não faz ninho em árvore baixa, porque senão a pessoa vem, pega os seus ovos, não seria seguro. Então a gente imagina que é uma árvore alta, frondosa, enfim, é uma hortaliça, porém uma hortaliça grande, né? Ela é uma semente pequenininha, mas que se torna imensa no seu produto final. Sim, de fato, a gente pode ter essa aplicação. Mas eu queria te chamar a atenção para uma outra aplicação para que o seu ano de 2022 seja diferente. E qual seria essa? O grão de mostarda é uma semente muito comum na região da Galileia. E é uma região que a sua geografia nos traz um solo muito pedregoso, muito árido, seco. E, por vezes, pequenos blocos de pedra, pedregosos mesmo, pedra, rocha, rochoso, pequenos blocos se transformam em pequenos montes, pequenas montanhas. Quando Jesus falou sobre o monte, ele não estava se referindo ao monte que nós, brasileiros, entendemos como sendo um monte, né? A gente tem aqui um terreno, uma geografia maravilhosa no nosso país. Principalmente nos estados de Minas, por exemplo, né? Em São Paulo você também vê muitas montanhas enormes. No interior do Rio você também vê, né? Muitas montanhas grandes, morros. Eu já morei em Minas e sei que, né, em Minas tem muitas ladeiras. Enfim, o que Jesus estava se referindo não era exatamente a um monte como nós conhecemos, e sim pequenas montanhas. Mas mesmo assim, acredito eu que você nunca ouviu alguém falar que a sua fé foi tamanha que ele mudou um pequeno monte de um lugar para o outro. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Sobre a resiliência da fé dos discípulos. Eles desistiram muito fácil. E nesse comportamento da desistência, né, está o fracasso. O que a semente do grão de mostarda faz? Primeiro, ela consegue sobreviver a um solo seco. Ela consegue penetrar nesse solo rochoso. Ela consegue penetrar e começar a crescer para baixo, criar raízes profundas. E se ela encontra no caminho dela uma pequena montanha, ou seja, pedras, rochas, ela tem na força das suas raízes poder para empurrar essa rocha, essa pedra e transpor ela adiante, para que a semente possa crescer, suas raízes possam crescer, se aprofundar, e aí ela pode crescer para cima também. Então, essa postura da semente do grão de mostarda, da semente da mostarda, ela nos traz uma tenacidade, porque ela não contorna o obstáculo, ela empurra o obstáculo. É diferente, né, daquela analogia que a gente vê das águas que descem, né, e contornam os obstáculos. O grão de mostarda não. Quando ele começa a germinar, quando ele começa a brotar, ele não contorna o obstáculo. Ele é tenaz, ele é resiliente, ele empurra o obstáculo para longe dele. Ele não contorna. Às vezes ele pode até abraçar e tomar conta desse obstáculo. Mas ele vence esse obstáculo. E é isso, essa característica que eu quero que você produza, que eu sugiro que você produza nesse ano de 2022. Resiliência.
tenacidade como um grão de mostarda. Não desista dos seus objetivos. Tenha foco. A planta, a mostarda, o foco dela era o alto. Era crescer, era brotar e se transformar numa árvore. Qual é o seu foco? Porque se eu não tiver foco, se você não tiver um foco, um objetivo, realmente fica difícil. Qualquer objeto, uma pequena montanha, qualquer coisa no seu caminho pode ser um empecilho para que você continue brotando e germine. Então tenha foco, tenha objetivo. Você nasceu com uma missão. Você nasceu com um objetivo. Qual é? Você já sabe? A gente tem trabalhado aqui ao longo de algumas semanas o conceito da cultura de reino. Esse é um papo reto, mas eu não tenho como não falar sobre esses conceitos que nós estamos trabalhando e eu te convido, se você não assistiu ainda, clique aqui, vai lá, assista. Está sendo de um crescimento muito grande pessoal e o meu desejo é que seja para você também. Mas nesses conceitos da cultura do reino, nós vimos que uma cultura, ela tem um foco, ela tem uma meta, ela tem um alvo. Nosso alvo é a Jerusalém celestial, é a Canaã celestial. Meu alvo é o trono do Senhor, é chegar diante dele, mas chegar diante dele com algo para apresentar. Então não viva seu 2022, seu 2023, seu 2024, só passando os anos esperando que algo diferente aconteça. Mude. Mude o seu comportamento. Transforme a maneira como você revela a cultura que você representa. Nós representamos uma cultura celestial, a cultura do reino, de um reino eterno. Então não viva de qualquer forma. Tudo que você for fazer, faça para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Que o seu 2022 seja realmente cheio do favor e da presença do Senhor, porque é isso que Ele deseja para cada um de nós. Mas Ele quer que nos esforcemos. Ele quer que a gente arregace as mangas, coloque a mão no arado e não olhe para trás. Ele ama recompensar os seus filhos e Ele é galardoador. E eu posso lhe garantir uma coisa: nosso Pai sempre nos surpreende. Quer colecionar vitórias ao longo de 2022? Cola com Ele. Seja resiliente, obedeça e você vai chegar no final de 2022 não com uma frase pesarosa, tipo, graças a Deus 2022 acabou, que vai começar 2023, não. Nem com uma frase saudosista, como, que pena que 2022 está acabando, foi um ano tão bom, não. Mas com uma frase de bênção. Glória a Deus, cheguei até aqui, fui abençoado, abençoei a muitos e com certeza 2023 vai ser ainda melhor. Foi assim que eu me despedi de 2021 e entrei em 2022, agradecendo ao Senhor pelo ano maravilhoso que Ele nos deu. Tivemos perdas? Tivemos. Tivemos dificuldades? Com certeza. Mas derrubamos cada gigante na força do Senhor e saímos vencedores. O nosso alvo continua lá, o prêmio da soberana vocação. Eu te abençoo em nome de Jesus. Feliz 2022.